Partindo para a prevenção e controle da dor. Toda intervenção cirúrgica odontológica provoca destruição tecidual, gerando respostas inflamatórias agudas, e essas reações se caracterizam pela presença de dor, que pode ser acompanhada por edema, inchaço e limitação da função mastigatória. Quanto à utilização de corticosteroides na prática clínica diária, temos a analgesia preemptiva, que tem início antes do estímulo nocivo, ou seja, previamente ao trauma tecidual. A analgesia preventiva, o regime tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. E temos a analgesia perioperatória, regime iniciado antes da lesão tecidual e mantido no período pós-operatório imediato. Justificativo para isso é de que os mediadores pró-inflamatórios devem manter-se inibidos por um tempo mais prolongado, pois a sensibilização central pode não ser prevenida se o tratamento for interrompido durante a fase aguda da inflamação. Quando e como empregar os anti-inflamatórios não esteroidais? O regime mais eficaz com os anti-inflamatórios não esteroidais é o de analgesia preventiva, introduzido imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. Temos práticos a primeira dose administrada ao final do procedimento, paciente ainda sob os efeitos da anestesia local, seguida das doses de manutenção por curto período de tempo. Uso em crianças. Ibuprofeno é o único anti-inflamatório não esteroidal aprovado para uso em crianças, de acordo com as atuais recomendações da FDA, órgão que controla o uso de medicamentos nos Estados Unidos. No Brasil, o ibuprofeno é distribuído na rede pública, em substituição aos anti-inflamatórios não esteroidais diclofenaco e nimesulida, os quais não são mais recomendados para uso em crianças pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A duração do tratamento com os anti-inflamatórios não esteroidais deve ser estabelecida por um período máximo de 48 a 72 horas. Os anti-inflamatórios seletivos da COX-2. Ressaltamos que é contraindicado o uso de inibidores seletivos da COX-2 em pacientes que fazem uso contínuo de antiagregantes plaquetários, como a aspirina ou o clopidogrel. Na prescrição de qualquer inibidor da COX-2, deve-se usar a menor dose efetiva pelo menor tempo necessário de tratamento. O uso dos coxibs, celecoxib e etoricoxib no Brasil deve ser considerado exclusivamente para pacientes com risco aumentado de sangramento gastrointestinal, mas sem risco simultâneo de doença cardiovascular. Não há estudos que demonstrem segurança da utilização dos inibidores seletivos da COX-2 em pacientes menores de 18 anos. Deve-se evitar a prescrição dos inibidores da COX-2 a pacientes com história de infarto do miocárdio, angina ou estentes nas artérias coronárias pelo risco aumentado de trombose, especialmente em idosos. Todos os anti-inflamatórios não esteroidais podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos. O uso concomitante dos anti-inflamatórios não esteroidais com certos antihipertensivos pode precipitar uma elevação brusca da pressão arterial sanguínea. Os principais anti-inflamatórios não esteroidais empregados na clínica odontológica. Temos em destaque para a nossa prática diária ibuprofeno, 600 mg, cada 8 ou 12 horas, e os etoricoxibs, os específicos para COX-2, 60 a 90 mg, um por dia, de 24 em 24 horas. Quando há necessidade de utilização, prescrição dos corticosteroides, devemos entender
principal mecanismo de ação desse tipo de fármaco, que ele vai ter uma ação inibitória da enzima fosfolipase A2. Então, ele vai ter um efeito muito maior, potencializado, do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Pela necessidade de tempo biológico para exercer sua ação, como explicado anteriormente, o regime analgésico mais adequado para empregar os corticosteroides é o de analgesia preemptiva, introduzido antes da lesão tecidual. Em adultos, a dose é, em geral, de 4 a 8 mg, administrado 1 hora antes do início da intervenção. Em crianças, no caso de intervenções mais invasivas, emprega-se a solução oral gotas de betametasona, 0,5 mg por ml, obedecendo a regra prática de 1 gota por quilo de peso corporal, em dose única, 1 hora antes do procedimento. É comum, no pós-operatório de uma exodontia, desenvolvimento de uma reação inflamatória. Poderá se apresentar mais ou menos intensa a depender do grau de trauma durante o procedimento. Nestes casos, normalmente são precisos anti-inflamatórios e analgésicos. Analgésicos mais utilizados para dor leve e prescritos na prática diária clínica são dipirona e paracetamol. Para dores mais importantes, de moderada a grave, escolha a associação do paracetamol com codeína ou tramadol. Esses dois últimos classificados como analgésicos opioides. E os analgésicos opioides são substâncias derivadas do ópio e, portanto, estão incluídos na classe dos opioides, grupo de fármacos que atuam nos receptores opioides neuronais. Produzem ações de insensibilidade à dor, analgesia e são usados principalmente na terapia da dor crônica e da dor aguda de alta intensidade. Produzem em doses elevadas de euforia, estados hipnóticos e dependência. Quanto aos efeitos farmacológicos dos analgésicos opioides, comumente utilizados Tilex e Tramal, esses efeitos podem ser úteis ou adversos, conforme a dose e situação. Como principais efeitos temos analgesia, sedação, como um estado de sonolência, supressão da tosse, depressão respiratória e funcionamento como antiemético. Como exemplo, temos codeína, cloridrato de tramadol, que são opioides fracos, utilizados como supressores da tosse ou contra dores moderadas. Pessoal, encerramos assim a parte teórica deste aperfeiçoamento em exodontias na atenção primária. O intuito é que todos continuem no seu propósito de prestar um serviço de excelência aos usuários, pacientes, principalmente o SUS dependente, e assim proporcionarmos uma assistência de excelência na atenção primária. A exodontia é um procedimento minucioso, requer bastante prática e conhecimento, e sabemos do grau de comprometimento de todos os servidores da Secretaria de Saúde do DF. Agradecemos a colaboração de todos, a atenção, espero que seja proveitoso para o dia a dia clínico de cada um de vocês.